Olá a todos, vamos dar início mais um podcast do Grupo Cultivar, cultivando histórias, obtendo resultados. Estamos aqui no Baixo Acaraú, numa área de coco, para falar da cocoicultura regional e suas adversidades. E aqui vamos estar com o nosso amigo Nerivaldo, para falar um pouco, né, como foi sua trajetória aqui de chegada, até hoje está sendo um produtor aqui no período irrigado, né? Bem, como já falou aí já, né? Meu nome é Nerivaldo, sou produtor aqui desde 2006, cheguei aqui em fevereiro de 2006. Já entrei no início com coco e mamão na época, associado aqui com coco. E assim, a gente tá, na verdade, tô gostando, né? Tá dando certo, graças a Deus. E hoje para mim é um dia especial receber vocês aqui na minha propriedade. Apesar de eu ser um produtor pequeno, mas pode ser que eu tenha um pouco para mostrar para vocês. Então isso aqui para mim é muita satisfação. Para mim hoje é um grande prazer estar recebendo a equipe da Cultivar aqui e ter um pouco do que mostrar para vocês. A minha roça não é tão grande, mas posso dizer que hoje eu tenho qualidade. Daqui a pouco eu vou deixar aberto para vocês falar isso aí. E até mesmo para mim corrigir aonde tenho que fazer algo mais para melhorar a qualidade dos frutos, né? Porque hoje não deixa de ser o meu carro-chefe aqui, é o coco. Então apostei nisso aí, vi que deu certo, então eu penso em crescer, se Deus quiser. Justamente agora com a colaboração aí desse grupo aí que chegou para ficar, graças a Deus. Então, aqui a gente já está numa área já adulta, né? Já está bem alto o coqueiro, já fica um pouco difícil a colheita, né? E aí é um fato interessante que a gente já está vendo já aqui uma muda pequena já, um consórcio aqui desse coqueiro mais velho. Aí eu vou passar aqui para o nosso amigo explicar essa prática aqui, né? E depois os nossos amigos podem fazer aqui um complemento, né? Dessa prática já de colocar uma muda nova já no coqueiro em produção, né? Então, essa foi a maneira que eu vi para que eu não venha passar um tempo sem produzir, né? Hoje nós temos uma planta aqui aproximadamente do cacho para baixo, dá aproximadamente uns 9 a 10 metros. Então muito trabalhoso, como o nosso amigo Giliard falou. Porém, essas mudas, quando eu trouxe para cá, já fora da idade normal de colocar ela na roça, né? E aí eu vi que estava tendo problema, o vento estava derrubando. Então a opção foi essa aqui, ó. Eu trouxe um torno aqui, escorei. Amarrei com um barbantezinho aqui. O barbante é justamente um que não é muito resistente, já para não sufocar. Na proporção que ela for enlarguecendo, ela não cria falha, não sente nada, né? E eu já queria aproveitar, nosso amigo aqui que é especializado em coco, eu queria saber de você se o que eu fiz é certo, é errado, ou o que eu devo fazer para melhorar alguma coisa em relação a essa reposição. Nós estamos vendo aqui, tem uma realidade de muitos produtores que já estão com a planta já em uma idade avançada, em sua altura avançada, porque ela é em constante crescimento, né? Então hoje o que limita o coqueiro de produção não é a idade, mas sim essa altura, que vai dificultar bastante o processo de colheita. E aí que a gente está vendo que realmente está acontecendo isso, e a reposição das plantas, que está feita da forma mais correta possível, onde eu aproveito o máximo possível o espaço entre ela e deixa a planta aí no local onde ela está recebendo a insolação que ela precisa, né? Realmente tem que ver que nessa reposição, o defeito que eu estou vendo é só a idade da planta, não por um defeito, né? Porque quando a gente faz esse replantio com plantas desse porte, o índice de mortalidade aumenta muito. Então mão de obra, como a questão do tutoramento, realmente vai interferir nesse aumento ou não do índice de mortalidade, né? Porque ela vai morrer muito mais fácil. Quando eu pego uma muda que eu planto ela de 3 a 5 folhas, essa mortalidade é bem menor. A acomodação da planta no local é mais fácil, né? Menos trabalhosa de fazer, e a planta vai se adaptar mais rápido. Mas utilizando muda desse porte, o correto você fez, que é a questão do tutoramento. Então esse índice de mortalidade vai reduzir e a planta vai continuar seu crescimento normalmente. Então está feito de forma correta. Inclusive isso aí já aconteceu na verdade. Vocês podem ver aí que tem várias plantas mortas. Já fiz uma replanta, mesmo assim tem uns aí que tem que repor. Justamente, então nesse caso foi por causa da idade, né? Foi por causa da idade, porque assim, quando eu planto elas de 3 a 5 folhas, ela ainda está se nutrindo da sua própria reserva. Sei.
então ela não está necessitando de nutrição externa. Quando o planta muda com esse tamanho, ela já está necessitando de seu sistema radicular desenvolvido, captando nutrientes do próprio solo, sua reserva é mínima. Então a mortalidade vai aumentando. Então, mas muitos plantas saem. Outra coisa, como vocês sabem, que aqui eu acho que em todo canto se planta coqueiro, né? E o coqueiro ele tem vários espaçamentos, né? Isso. Eu conheço roça que tem 7x7, 8x8, 7x8. A minha aqui, inclusive, é 6x8, certo? 6 de largura, que é o entre linha, não é isso? E 8 entre plantas. Aí o que eu fiz? Nesses 8 aqui, como vocês têm observado, né? Nesses 8 aqui foi onde eu justamente coloquei a replanta. Foquei nisso justamente em termos para ela ter mais raio de sol para pegar, certo? Fiz da maneira correta? Fez da maneira mais correta possível. Quanto mais essa planta nova tiver insolação, mais rápido ela vai se ambientar nesse local. Não vai ter o processo de estiolamento da célula, que isso prejudica a planta ao longo do tempo. Então a forma mais correta foi utilizando esse centro mesmo entre todas as 4 plantas que estão ao redor dela. Aí eu penso manter a planta velha aqui aproximadamente em torno de 2 anos, 2 anos e meio, que é justamente quando ela vai começar a aparecer as primeiras brácteas, né? Você me aconselharia eu fazer isso nessa idade ou tirar um pouco mais cedo? Tecnicamente, o recomendado é tirar um pouco antes, porque com essa planta com 2 anos e meio, ela vai estar bem espaçada, já precisando de uma insolação muito maior para que haja um aumento dessa produtividade, para que não ocorra o estiolamento. Então, o ideal é retirá-la aí com 1 ano e meio, você já está pensando em retirar essas plantas. Tirar 100%? Não necessariamente, você pode ir tirando 50% da área, e ali para aumentar essa insolação, principalmente dessas plantas, onde o sol vai percorrer, aí você vai tirando aqui e deixando essas de lado, para depois você ir tirando essas laterais. Então você vai conseguir ainda ter uma produtividade da área antiga e não causar tanto dano para a área mais nova. Agora vamos dar início ao nosso videocast, cultivando histórias, obtendo resultados. E vamos falar, né, da cocoicultura regional, aqui no perímetro irrigado Baixo Acaraú, né, com o nosso produtor Nerivaldo, nosso amigo consultor engenheiro agrônomo Erlandson, nosso consultor técnico George Lima. Olá pessoal, vamos dar início a mais um videocast do Grupo Cultivar, cultivando histórias, obtendo resultados. Estamos aqui no Baixo Acaraú para falar um pouco da cocoicultura regional e suas diversidades. Estamos aqui com o nosso amigo, né, e produtor Nerivaldo. Gostaria de agradecer a sua presença. Eu aqui fico muito grato ter vocês hoje aqui na minha pequena fazenda e ter um pouco de mostrar para vocês aqui. Então já fico à disposição aí para qualquer pergunta. E queria já pedir licença ao meu amigo aqui também, engenheiro agrônomo, para me tirar algumas dúvidas com ele. Show? Estamos aqui também com o nosso amigo parceiro Erlandson, engenheiro agrônomo, consultor técnico, especialista em coco. Gostaria de agradecer a sua presença. Obrigado aí pelo convite, né? Estar participando aqui desse momento aí com o Cultivar, certo? E agradeço a oportunidade de estar repassando aqui um pouco do que a gente tem de conhecimento aqui e poder ajudar de alguma forma os produtores. Antes de dar início ao nosso bate-papo, gostaria de chamar o nosso consultor técnico da Cultivar Agrícola, o George Lima, para falar um pouco da cocoicultura regional, a sua experiência, né, aqui na região. Então pessoal, como o Giliard falou, eu me chamo George, eu sou consultor técnico comercial do Grupo Cultivar Agrícola. Lógico que fica sediada no Marco, atendendo toda a região do Baixo Acaraú. Eu vou fazer um breve resumo aqui da nossa chegada, né? Um pouco da história do perímetro, bem rápido, né? Então o perímetro irrigado Baixo Acaraú, ele foi fundado aí aproximadamente nos anos 2000. E inicialmente a cultura do coco não era uma realidade aqui, né? Algumas frutíferas eram cultivadas aqui, em especial o melão. O coco ele foi introduzido mais ou menos por volta aí de 2005, com a chegada de alguns produtores, né, vindos de outros perímetros irrigados, em especial o da Paraipaba.
onde já tinham convivência com a cultura e onde foi se instalado as primeiras áreas aqui no Baixo Acaraú. Isso por volta aí de 2005, né? E de lá para cá ele só veio ganhando espaço ao longo dos anos. A Cultivar, ela chegou aqui na região em 2011, né? A cultura já estava, já era bem considerada a área plantada na região, no perímetro irrigado, perdão. E de lá para cá, como eu falei, veio ganhando muito espaço, atraiu aí também o setor industrial para beneficiamento da cultura, né, da produção, e onde os dois andam lado a lado e vem só somando uma parceria forte aí, o setor de produção e o setor de beneficiamento. Tendo em vista que o coqueiro ele demora de 2 anos e meio a 3 anos, né, para produzir, eu gostaria de perguntar ao nosso amigo Nerivaldo quais são as práticas, quais são as culturas que a gente vê mais comum, né, consorciar, e que o amigo já consorciou várias, né? E como pode se falar dessa prática em benefício? Quais são os benefícios de plantar o coqueiro e consorciar essas culturas? Quando eu cheguei aqui logo em 2006, aqui a gente consorciou com o mamão na época. O coco, até então o coco era um pouco desacreditado ainda, como o Jorge falou, o pessoal da Parefab que começaram aqui, né? 2005 mais ou menos isso aí. Então, como eu comecei em 2006, então estava muito recente ainda. Pouca gente tinha coco aqui. Era contado 3, 4 produtores no máximo. Se eu não me engano, eu sou o quarto que plantei coco aqui. Aí a gente consorciou com o mamão. E depois que eu tirei o mamão, eu consorciei ele com abóbora. Depois consorciei com feijão. E aí foi justamente o tempo que ele começou a fechar. Então, aquele espaço teve que ser só dele, na verdade. Aí foi quando a gente começou a apostar mesmo somente na sua produção, né? Não coloquei mais nada dentro. Somente o coco, né? Somente o coco. Beleza. Falando sem manejo, né? Erlandes, de acordo com a sua experiência em campo, o que é mais comum de se ver em campo de problemas, de erros, né? Que os produtores acabam deixando de fazer, às vezes por falta de conhecimento, ou porque não conseguem realmente fazer. O que é que você mais identifica em campo, que compromete aí o potencial produção? Um dos maiores problemas que, como consultor, que eu observo nas áreas de consultoria e ver também as áreas vizinhas, é realmente a falta de tecnologia mesmo voltada para a área, certo? Por exemplo, falando em tecnologia, mas questões simples como fazer a recomendação de adubação em cima de análise de solo, nem todo produtor faz. Então não é uma prática tão corriqueira como deveria ser, certo? Outros a aplicação correta do produto, correto para determinada praga ou doença. A identificação correta da praga ou doença que está atuando, isso também é algum dos problemas que eu mais vejo na região. O momento exato de aplicar também é dos problemas que eu vejo com os produtores. Tá? Muitos só deixam para aplicar quando a praga já está bem avançada, já causando vários danos, mais do que se propôs, já bem alastrada. Então esse é um questionamento, vamos dizer assim, um dos problemas bem peculiar na região. Erlandes, tratando-se de manejo, né? Irrigação, adubação e fitossanitário, né? Quais os maiores problemas, né, que você vê e quais tipos de sequência que você daria como prioridade? Ou não teria uma sequência? Os três problemáticas, né, tem que ser resolvido na mesma forma. Como você vê a questão do manejo, né, da agricultura regional? 3 pilares que o produtor deve seguir, não prioritariamente, mas simultaneamente. Esse seria a questão da nutrição, manejo de pragas e doenças e a água. Então, observando esses 3 fatores de forma uniforme, eu não posso só colocar água na planta e não colocar a parte nutricional. Eu não posso só colocar a parte nutricional e não colocar água de forma adequada. Eu não posso só controlar as pragas e não nutrir perfeitamente ou colocar água adequadamente. Então, eu trabalhando nesses três bases, o produtor vai ter uma produção satisfatória, bem adequada. Não é uma prioridade.
Ou seria esses três fatores de forma igualitária? Observando o cenário atual, né, a gente em situação global, né, passamos por uma pandemia, né, e consequentemente aí a guerra também veio para dar um reforço nesse cenário, né, nesse cenário ruim, digamos assim. E assim, como você visualizou, né, a sua produção de coco, o mercado do coco durante a pandemia e pós a pandemia, né? O que você fez, né, de diferente para poder se sobressair dessa situação? Em relação à pandemia, como a gente sabe, a pandemia, ela, na verdade, ela interferiu em tudo, não é isso? Isso. E a agricultura não foi diferente, somente o coco. Hoje a gente trabalha com, eu no meu caso, mais com indústria, né? E a gente sabe que a indústria, ela exporta. Então, com isso, teve muita dificuldade, entendeu? A outra questão foi mão de obra. O pessoal que trabalha comigo aqui, muitos deles foram até ameaçados de ser expulsos da comunidade na época do foco da pandemia, né? Para não vir trabalhar. Então, de uma certa forma, foi muita preocupação. A outra coisa foi em termos de os custos, né? Teve aquele descontrole de preço em tudo, adubos e defensivos também entrou. Eu queria até comentar, teve a questão do custo e teve a questão da escassez também, muita coisa faltou. Exatamente, né? Ou seja, ficou caro e não tinha, na verdade, né? Isso. Então, muito difícil. Então, foi uma barreira mesmo, muito complicada que a gente... Algumas moléculas, né, a gente teve dificuldade, o mercado teve dificuldade em fornecer, né? Voltando um pouco para ensinar a parte de defensivos, né? Essa parte de biológico seria uma realidade já com essa situação que se agravou, a falta de insumos, né? Voltou-se um olhar mais especial para esse lado dos biológicos. Você acha que seria realmente uma solução, já seria uma realidade ou não? Acredito que sim. Até mesmo porque aqui em outras culturas se trabalha muito assim, né? Isso. Melancia e várias outras culturas, né? Então imagino eu que o coco ele deveria ter. Se bem que eu não sei se já estão apostando nisso, né? O Hernandes vai poder falar um pouco mais, né, sobre essa questão. Nós já temos produtos biológicos já atuando na área do coco, né? Para somente algumas lagartas, já está bastante efetivo a sua ação, certo? E já muitos outros participaram de uma das principais pragas do coco, que seria o ácido da necrose, já também alguns produtos sendo trabalhados para esse lado. Esse produto hoje que tem já disponíveis, como que é o sistema de aplicação? Em festa de irrigação ou em pulverizações? Via pulverizações com algumas bactérias, muito focado para a de fungos e bactérias. A aplicação é igualmente como um produto químico convencional. Sobre a endoterapia, quais são as vantagens e benefícios que você vê sobre essa prática que já é bem comum aqui para a gente, né? Cultura do coco. Então, a endoterapia é uma técnica que é relativamente nova, uma técnica que vem utilizada há 15, 20 anos atrás na nossa região, então isso é relativamente novo, certo? Mas é uma técnica que vem trabalhando vem dando muita eficiência nas suas aplicações, no seu benefício, no que ela propõe, que seria basicamente o controle de fungos, certo? Principalmente a lixa do coqueiro, certo? Então a endoterapia, grande vantagem dela é a sua praticidade na forma de aplicação, contaminação para o meio ambiente e para o aplicador baixíssima, eficiência na aplicação, então isso são fatores benéficos. E o que eu mais vejo de dificuldade é a desinformação para os produtores. Muitos produtores estão trabalhando de forma não com base técnica, e sim por achismo. Estão aplicando muitos produtos sem ter uma real eficiência no que se está se propondo. Então isso está causando bastante danos a quem está fazendo. Então é uma prática assim,
muito eficiente quando aplicado da forma correta. Seria um mau uso nesse caso. Então, né? o mau uso é o que eu estou vendo de maior desvantagem nessa prática atualmente. Então, estão se aplicando muitos produtos sem nenhum conhecimento do que aquele produto vai causar na planta. Então, isso está causando danos em vez de causar benefícios. Erlante, eu na verdade já faz uns 2 anos que eu comecei a aplicar. No meu caso, só uso fungicida, certo? Então, o resultado, como vocês viram aí, graças a Deus, muito satisfatório, não é isso? Principalmente em relação à lixa, que era uma praga devastadora aqui, por que pareça. E a lásio de pródia. Esse, talvez, competia com a lixa, qual era o que ia prejudicar mais o coqueiro. Só que no catéter, onde eu faço o buraco com a broca, eu tenho observado uma necrose. A pergunta é, essa necrose ela pode se alastrar, pode se expandir na planta, ou é só aquilo ali e pronto? Ela pode expandir, porque assim, qual dos maiores segredos da endoterapia é a vedação mais perfeita possível. Porque quando essa célula entra em contato com o oxigênio, ela vai oxidando e vai morrendo. Então, se você perfura a planta e não veda 100%, então aquela planta ali vai começando a entrar oxigênio dentro daquela perfuração e vai causando essa mortalidade da célula, que futuramente é a necrose que vai acontecendo. E isso, à medida que você vai aumentando a perfuração, vai entrando no oxigênio, que pode ir aumentando. Certo? Então é um fator. Aumentar certo ponto de matar a planta ali não vai, porque o que é que acontece? Ela vai aumentando essa necrose, que é um problema, vai perder o fluxo de seiva naquela perfuração que você fez, e ao longo do tempo você vai estar aplicando o produto, não vai estar surtindo nenhum efeito, certo? Mas não vai causar a morte da planta por aquela necrose, daquela oxidação que ocorreu, porque ela é uma planta que tem uma característica bem peculiar, né, que ela tem xilema e floema difundida sobre todo o seu caule. Então, mesmo eu perdendo aquela parte ali, ela vai estar circulando por outras áreas do seu caule. Então, a endoterapia é muito eficiente nela por conta dessa distribuição do seu feixe vascular também. Então, ela pode causar essa necrose, mas o dano que vai causar é você estar aplicando esse produto e não estar mais surtindo efeito, porque você vai ter que realmente refazer aquele furo em outro local. Muito boa essa informação aí, né? Bastante. Continuando nessa parte de produtos ainda, né? A cultura do coco, eram bem restritos os produtos registrados, né, para a cultura. Essa realidade vem mudando pouco a pouco, né? Não na velocidade que a gente gostaria, mas assim, até que ponto isso é prejudicial no campo, né? O que a gente tem de ferramentas hoje registrados, né, está sendo suficiente para suprir a pressão de pragas e doenças? Assim, de forma técnica, realmente melhorou bastante. É o que eu levo em consideração. 4, 5 anos atrás eu tenho bem menos produtos registrados para a cultura. E isso, para quem é profissional da área, onde nós temos que recomendar produtos que tenham resistência para aquela determinada praga, então isso vem facilitando, né, a nossa vida como consultor. Quanto mais produto registrado, melhor, porque a gente tem que sempre estar fazendo rodízio de princípio ativo para não causar resistência àquelas pragas, né? Então esse é um fator muito importante que vem melhorando a cada dia. Então esse aí não se tem para todas as pragas da cultura ainda produtos registrados, nem em quantidade, para a gente poder fazer esse rodízio de princípio ativo, né? Tem muito a melhorar ainda nessa área em relação a outras culturas, como podemos dar, por exemplo, aqui a soja. Eu tenho N produtos para pragas e doenças. Então aí o coco ainda não está próximo ainda da cultura da soja, mas isso vem melhorando a cada dia, certo? Quanto mais produto, melhor, certo? Mas hoje nós temos uma relação de produtos para várias pragas e doenças da cultura bem mais extensa, né? Que facilita aí o manejo do agricultor, evitando aí essa reaplicação de produto de princípio ativo constantemente, repetidamente na mesma praga. Mediante o cenário, né, nacional e regional, como você vê a questão da demanda
como está sendo a questão dos plantios, né? Tá tendo muita demanda, como é que está o cenário regional mediante as oportunidades que está fazendo aí? Eliardo, é assim, eu desde quando cheguei aqui, isso eu tenho sempre observado, certo? Quando a gente começou, então, demanda muito pouca. É a lógica da coisa, né? Tinha aqueles clientes de 500, pouco, 1000 pouco, um carro pequeno para comércio local, certo? A proporção foi aumentando os plantios, então já começou a entrar as indústrias, começou clientes de outras capitais, como Teresina, São Luís. Então, ou seja, foi se expandindo. Então, eu acho que só tem a melhorar cada vez mais. Hoje já tem 3, 4 indústrias que compram coco nosso aqui, entendeu? Então, ou seja, isso motiva de uma certa forma a gente investir mais na cultura do coco. O mercado de beneficiamento do coco, né, o coco seco, por exemplo, a gente vê que ele tem vários nichos de mercado, né? Mas assim, voltando um pouco para a nossa realidade no perímetro, e a maioria das áreas são destinadas para coco verde, né? Além do beneficiamento de água, o que a indústria está fazendo? Tem alguma outra alternativa de beneficiamento ou é só água? Hoje está surgindo outros nichos de mercado, né, por coco, que seria o aproveitamento do resíduo, quando se extrai a água, o que sobra o restante do fruto está sendo aproveitado, principalmente para compostagem, que é um mercado que vem crescendo bastante, onde se retorna esse material para o campo, mas de uma forma mais trabalhada, de forma para ele estar se decompondo com maior eficiência e retornando esse nutriente para o solo. Então, um mercado que está crescendo bastante é a reutilização dessa fibra do coco, o resíduo, né, que sobra da extração da água, no processo de compostagem, além de outros produtos também que se utilizam com a fibra. Mas um coco verde mais específico, essa compostagem vem crescendo bastante no mercado. Nós falamos anteriormente sobre consórcio, no caso o amigo Garibaldo falou sobre consórcio com mamão, né? Também a gente vê bastante com melancia, com maracujá, com outras culturas, né? Mas já é uma realidade que a gente vê hoje aqui na nossa região, que é o consórcio com o cacau. Então, como vocês, né, estão vendo esse cenário agora do consórcio, né, do coco com o cacau? Com relação ao consórcio do cacau, é uma cultura nova, né, que está surgindo aqui na região. Muitos produtores realmente estão investindo nessa cultura, principalmente quando tem uma área de coqueiro já próxima ou ser replantada, substituída por uma área de coco nova, por conta da sua altura, em vez de estar utilizando uma área de uma planta nova de coqueiro, está substituindo agora pelo cacau. Na nossa realidade, na nossa região aqui, ele não se tem fixado ainda os reais resultados de ser bem proveitoso ou não cultura. A cultura que tem produtores aí, se não me engano, o máximo aí estão com 1 ano e meio com a cultura instalada na área, com algumas florações, mas nada ainda com uma produção concreta. Mas isso já é realidade de outras regiões, como na Bahia já tem vários produtores, certo? Que fizeram esse consórcio inicialmente, hoje estão com as duas culturas em campo, coco e cacau, e outros substituindo o coco, ficando o cacau. Inicialmente aproveitou ao máximo aí a cultura, a área, né, do coco. Quando o cacau começou a produzir, começou a se expandir, foi se reduzindo progressivamente a área do coco, ficando o cacau. E outros não, consorciando mesmo, tendo as duas áreas convivendo ao mesmo tempo dentro da área, e as duas em produção plena. Então, nesse caso, aqui essa área aqui, se eu quisesse, em vez dessa reponta aqui, quisesse botar um cacau, de imediato tinha dado certo também. Tinha dado certo. A sombra não ia afetar em nada. Não, porque o cacau, inicialmente, ele é uma cultura que requer um sombreamento, porque ele é sensível principalmente a vento, então é uma cultura muito sensível a vento, né? E a insolação plena. Inicialmente, futuramente, ele requer uma insolação para que se haja essa produção ao máximo da planta, né? Não pode ter sombreamento constante. Por isso que alguns produtores na Bahia, eles retiram uma parte da planta para poder ter uma insolação e a planta conseguir produzir normalmente. Mas na fase inicial da cultura, ela requer esse sombreamento para que haja um desenvolvimento melhor dela, principalmente por conta do sol e vento. E o coqueiro nessa altura, então dentro, na parte baixa da cultura, praticamente o vento ali é menos por conta
das plantas, né, e a insolação também. Então é uma cultura que se adapta. Seria ideal desse jeito. Seria ideal com essa idade. Nós da Cultivar, né, temos esse convívio diário no campo, né, e principalmente dar esse suporte ao cliente, né, ao produtor, sobre identificações de pragas e doenças, né, como foi até citado anteriormente, e é um dos principais gargalos, né, Lance, essa situação, e analisando um pouco esse cenário, né, existem doenças, pragas e doenças que não se tem histórico aqui na nossa região, mas que já tem situações de outros países ou até mesmo de outro estado no Brasil com problemáticas, né? E uma delas é o amarelo letal. O que você pode nos falar sobre esse problema, né? Se já tem alguma suspeita na região e onde é que se encontra hoje esse problema, né? O amarelo letal realmente é uma realidade ainda não registrada no Brasil. Então é uma doença, né, causada pelo fitoplasma, que causa realmente a morte da planta. É uma doença muito séria, porque não tem, depois que atua na planta não tem jeito, a planta não retorna, é a morte mesmo, certo? Mas é uma doença que está na África, que está na Indonésia, que já está chegando, já está no México, mas não se tem registro ainda no Brasil. Mas nada melhor do que o produtor estar atento às reais características da planta, para que quando ela aparecer no Brasil, porque assim, uma das principais formas de seu controle mais identificou, retirou a planta para evitar que essa disseminação seja na área por completo. Então é interessante que alerta os produtores estar buscando ali as suas principais causas, que seria a seca prematura de todos os cachos, uma seca das folhas medianas para as mais velhas e um amarelecimento das folhas mais novas. Então ficar atento às informações para que quando ela vinha aparecer, o produtor está atento e está retirando ao mais rápido possível essa planta quando se não tem ainda nada de concreto de cura para ela, né? Então é só um alerta para os produtores estarem atentos aos seus sintomas, mas é uma doença que ainda não chegou no Brasil. Bom, Comentar? Pode falar. Você já tem conhecimento de como é feita a transmissão dessa doença de uma planta para outra, através de praga, de fungo, alguma coisa assim? Já se tem, nas regiões onde ela atua, algumas pragas, principalmente cigarrinhas, que estão transmitindo de uma planta para outra, esse fitoplasma. Então já a principal causa é praga, que está transmitindo de uma área para outra. Ainda sobre essas problemáticas que a gente está vendo aí no cenário mundial, né, e no cenário nacional, a gente vê aí que é a atrofia da coroa do coqueiro. Então isso que você já vem acompanhando, já vem vendo, se é uma realidade já para a gente próximo. Então você pode nos falar mais sobre a atrofia da coroa do coqueiro? Realmente a atrofia já é algo que está mais próximo, já vem atuando em regiões bem próximas da nossa região aqui, Pernambuco, Bahia, já tem vários casos, né, dessa atrofia, que assim, não se tem muita coisa relacionada, porque até o agente causal se tem suspeito do que está causando essa atrofia, que nos primeiros sinais, em 2017, 2019, que era chamado de atrofia letal da coroa do coqueiro, porque se observou primeiro que aquelas plantas vinham a morrer e achava que era letal, mas a partir de 2019 já começaram a se observar algumas plantas na Bahia que tiveram um retorno. Então essas plantas, desde a situação da atrofia da coroa do coqueiro, e não morreram, retornaram, começaram a surgir folhas novas e começaram a voltar à sua produção, certo? Então, o que é que tem que se observar? Observar as principais causas, que é uma redução ali, uma queda de todos os frutos mais novos, uma redução das folhas mais novas, né? E que se observou que nessas plantas que retornaram foi feito um manejo de nutrição adequada, água adequada, certo? E algumas pulverizações, mas não se sabe ainda o que é o que causa, qual situação, certo? O que se tem suspeita é que seja vírus que possa estar causando essa doença. Só que como ela não causou a morte de algumas plantas, será que é vírus mesmo que está causando essa coisa? Porque geralmente o vírus não tem cura, ele é muito difícil de controlar, e elas não, elas voltaram a produzir normalmente. Então ainda é um parênteses ali do que realmente está causando essa doença, mas que é uma realidade que já está bem próximo à nossa região, certo? É algo
incentivar e cuidar, tornar a planta, nutrir essa planta da forma mais adequada possível para que ela não venha estar causando, que fica bem parecido ali com o adolescente bora, uma redução das pessoas mais novas, certo? Então, é cuidar dessa planta o máximo possível, principalmente nutricionalmente, para evitar que ela comece a surgir na região. Bom, pessoal, esse foi mais um videocast. Queria te agradecer muito a presença e a disponibilidade do Nerivaldo, nosso amigo, cliente, produtor. O Erlanison também, obrigado Erlanison. Ao Giliard, né, parabenizar aí a Cultivar pela iniciativa, né, sempre tudo que a gente pode compartilhar de informação sempre é válido, né, e é isso aí. Eu novamente gostaria de agradecer a Cultivar, no caso hoje aqui, George e Giliard, por essa parceria, e nosso amigo aqui Erlandes pelas informações, certo? Espero que esse vídeo possa se expandir para que esse conhecimento chegue a produtores, assim como a gente um dia foi, com pouco conhecimento, entendeu? Eu tenho certeza que isso é muito importante. Eu queria, nada aqui, parabenizar a Cultivar em nome aqui do Giliard e do George, né, pela iniciativa, pelo serviço prestado aqui na região. Parabenizar aqui o nosso produtor que tem aberto as portas da propriedade para estar levando essas informações ao máximo de gente possível, e agradecer pela oportunidade também de estar mostrando um pouco aqui do meu trabalho, do conhecimento que tem, principalmente na área da cultura do coco. Obrigado. Gostaria de agradecer aos nossos amigos, né, Nerivaldo, produtor, ao nosso consultor Erlanison, né, e agradecer ao Grupo Cultivar pela oportunidade também, sabe, proporcionar essa oportunidade, né, e é isso. E esse foi mais um podcast do Grupo Cultivar, e até a próxima.